Quando alguém chega lá para buscar um serviço de advocacia, a gente sabe que para defender uma causa, alguma coisa, tem todo um complexo por trás. Como é que tu faz para explicar para aquele cara, aquele cliente que chega lá cheio de pressa para resolver o negócio dele, para entregar uma solução talvez de imediato, assim, mais rápida e curta? Cara, pergunta boa, hein? Pô, o cara é bom de perguntar. Essa pergunta eu vou te dizer que é um desafio muito grande para nós enquanto operador do direito. E o que eu trago ali na situação do escritório é um discurso no seguinte sentido: tenha calma. Tenha calma. A gente, se me permite explicar a estrutura, né, de como hoje é organizado a situação do escritório. Nós temos departamentos. A gente tem o departamento do tráfego pago. Então, tem uma equipe no escritório que faz o tráfego pago. O cliente, ele, frente à situação de um patrocinado, uma propaganda que a gente faz lá, ela chega até um segundo setor do escritório, que é o setor que a gente chama de comercial, que hoje quem cuida é a Aldrin. A Aldrin, ela verifica se a pessoa tem um processo ou não tem um processo e qual a dúvida imediata dela. Uma vez a Aldrin identificando se é uma questão trabalhista, uma questão previdenciária, uma questão civil, direciona para um outro setor que a gente chama de comercial 2, que é o assessor do advogado. Esse assessor daí faz umas perguntas que nós temos já prontas, numa espécie de script, né? Para entender qual é a dor da pessoa ou se realmente é só uma dúvida. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela diz o seguinte: eu fui caluniado, tenho direito a uma indenização? Ela pode querer uma situação de uma resposta rápida. Só que tu perceba que essa pessoa, ela teve todo um caminho, uma espécie de experiência até chegar lá, e ela está vendo uma estrutura organizada. Ele, em que pese ter uma resposta imediata, ele está tendo uma experiência. Ele está vendo que ali existe uma organização e onde existe uma organização, existe uma preocupação com uma resposta mais cuidadosa. Daí chega lá, por exemplo, na Bruna, que é assessora da advogada doutora Larissa, que é a chefe lá no setor de ações trabalhistas. A Bruna identifica e diz: olha, eu, diante do teu contexto, entendo que sim, e se ela entender que não, ela já dá a resposta de cirúrgica que não, e daí tem toda uma estratégia lá depois de remarketing com essa pessoa, mas imaginemos que sim. Daí o que a Bruna nesse contexto? Então, eu, Moraes, Aldrey, Bruna passa para a Larissa, dizendo que a pessoa ela vai ganhar um parecer sobre qual a melhor solução para a situação dela. E pergunta se já pode marcar um horário. E daí marca um horário quanto antes. Então, tu perceba que quando tu vai proporcionando à pessoa uma experiência, ela vai esquecendo da necessidade imediata de ter uma resposta, porque ela vai vivendo uma história. E nesse sentido de viver uma história, chega daí depois, hipoteticamente, lá na doutora Larissa. Quando a doutora Larissa vai atender a pessoa, eu sempre tenho cuidado de dizer para os operadores de direito que fazem os atendimentos efetivamente, que é os advogados, né, as advogadas. Sempre tem uma resposta cirúrgica. Aqui dá para fazer isso aqui. E a gente vai ter tal resultado. E ponto. E é esse o resultado.